fazendo esse link, né, queria abrir aqui para a Bruna, que também, né, participou ativamente desse processo da promulgação, e pedir para a Bruna trazer um pouco também de como foi o processo de disputa política mesmo nessa regulamentação, né? A gente sempre sabe que tem questões aí que permeiam essas construções, ouvir um pouco disso, e como é que foi também ser uma mulher nesse contexto, né? Que eu acho que também a gente está aqui discutindo, né? Equidade racial, de gênero, como é que também foi esse processo para você. Bruna, vai lá. Bom, olá Mariana, quero agradecer ao Ricardo e ao GIF, né, pelo convite. 10 minutos é bem pouquinho, né? Eu vou tentar ser sintética até, vou ligar meu cronômetro aqui. Mas assim, queria me apresentar também, dizer de onde eu falo, né? De fato, eu fui diretora de mulheres da UNE, fui secretária de mulheres do Coletivo Nacional de Juventude Negra, o Enegrecer. Estive na construção da terceira Conferência Nacional de Juventude, eu não estava lá na promulgação, sou muito jovem, gente, para isso, nessa época eu estava fazendo outra coisa. Eu não estava lá na promulgação do Estatuto, mas de algum modo sou herdeira dessa geração, cuja efervescência do debate de juventude provocou, né, na política, no cenário nacional, no cenário federal. Então, de algum modo, eu sou herdeira dessa geração e participei ativamente da construção da terceira Conferência Nacional de Juventude, que, de algum modo, quero salvar aí o Murilo, acho que ele trouxe um histórico importante. Naquele momento, em 2016, na terceira Conferência Nacional de Juventude, né, a gente estava exatamente num momento de balanço e de sofisticar o olhar sobre a política pública de juventude. Então, eu sou dessa geração, né? Da geração que, de algum modo, colheu frutos de uma renovação no campo das políticas e dos direitos para a população negra e para a juventude. E aí falo enquanto mulher nordestina negra, e que estávamos ali querendo avançar, né? Ok, temos esses dispositivos, temos esses equipamentos, mas de que maneira a gente consegue, de fato, apontar para frente, a partir do que a gente já conquistou. Mas, ainda dentro da minha apresentação, dizer que nessa minha trajetória, eu construí o 7º Encontro de Mulheres Estudantes da UNE, que foi uma experiência bem interessante e muito importante para a minha vida, um encontro que teve de Benedita da Silva a Marielle Franco, mais de 4.000 jovens feministas, foi o maior encontro de jovens feministas do Brasil, assim, foi uma geração muito potente em que a gente já fazia uma discussão de transversalizar, né, a questão das mulheres jovens, com uma discussão mais geral sobre Estado, sobre política, sobre participação. E em seguida, logo depois do M, teve a experiência da construção da terceira conferência, que eu acho que foi um laboratório de novas formas, né, de mudar o Brasil, de novas formas de pensar a política de juventude. Uma conferência com várias conferências livres, um formato inovador, propostas virtuais, né, tinha uma plataforma virtual de elaboração de propostas. Então, de fato, foi um laboratório super interessante para nós pensarmos nessas múltiplas potências, partindo de uma compreensão de que a juventude já faz transformação social a todo momento, nas suas próprias vidas, nos seus próprios territórios. Então, o papel do poder público é, sobretudo, potencializar, e da sociedade civil, né, organizada, das empresas, é, sobretudo, potencializar o que já está ali, né, de algum modo latente naqueles territórios. Eu pensei em minha fala aqui, então, assim, hoje eu me formei, eu estou em outro momento da vida, hoje eu sou jornalista, venho idealizando e coordenando uma iniciativa chamada Semiótica Antirracista. Eu sou mestre em comunicação e culturas contemporâneas pela UFBA e venho coordenando esse projeto em que a gente tem pensado a questão do campo simbólico da linguagem em uma perspectiva antirracista, e atualmente sou assessora de comunicação do programa Corra Pro Abraço, que é um programa de redução de danos aqui do governo do estado da Bahia. Então, a partir deste lugar que eu falo, né, que é atravessado por essa experiência de pensar a política de juventude, de propor, de ajudar a construir a terceira conferência, de ter sido do movimento estudantil, mas de estar nesse lugar aqui de uma jovem adulta que também tenta se consolidar no mundo do trabalho e disputar um espaço também no campo da comunicação, no campo
da ciência, né, da academia. Então, dentro desse meu lugar híbrido, e que também, ao mesmo tempo, sou nordestina, mulher, negra, periférica, eu pensei numa fala em que eu apresento um pouco de um diagnóstico, né, do que eu tenho sobre estatuto, política pública de juventude, e também apresento o que é que eu acho que pode ser feito, que eu acho que foi essa provocação feita para mim, com relação ao grupo de vocês, né? O que é que eu acho que a sociedade civil, as empresas, as instituições podem fazer dentro desse diagnóstico. Bom, o primeiro diagnóstico é que boa parte do estigma com a juventude brasileira é um estigma com a cor e a origem dessa juventude. Não é qualquer juventude brasileira, não é qualquer juventude que é estrangulada, violentada e assassinada no Brasil. É uma juventude que tem cor. Então, quando se pensa na negligência, mesmo uma política de violência estruturalmente violenta, se está cortando um caule pela sua raiz. Assim. Está parte fundamental estratégica do que a gente entende como o genocídio do povo preto, que é um genocídio herança colonial que o Brasil, o Estado brasileiro, infelizmente, ainda organiza. Eu acho que é importante a gente compreender que na nossa jovem democracia e incipiente política de participação, todos os dispositivos eles estão em disputa. Então, como bem o Thiago falou, foi um avanço, como o Murilo explicou ali, foi um avanço proveniente de luta, né? Não foi dado, não foi emprestado, foi conquistado, mas mesmo esses avanços, eles estão em disputa, permanentemente em disputa. Porque, justamente, nossos equipamentos, nossos mecanismos democráticos ainda são muito frágeis num país que era escravocrata até anteontem, né? Então, e que ainda lida com o cenário demográfico da escravidão, né? Colocado a partir de uma desigualdade abissal, de raça, territorial, que até hoje se propaga. Então, olhando para esse cenário, em que esse dispositivo ele ainda está em disputa, eu acho que a sociedade precisa compreender de que maneira esse dispositivo orienta, mas também não enrijece a nossa atuação. Tem coisa que não está no estatuto, que eu acho o estatuto muito bom, embora poderia ser melhor, né? Precisava ter ali um combate ao genocídio da juventude negra, embora seja forte para o Estado falar isso, mas a gente quer lutar por um Estado que admita essa contradição nos seus dispositivos legais. Precisamos parar, diminuir a mortalidade de jovens negros. Então, quando você vai para o item do direito à segurança pública e ao sistema de justiça, a gente tem isso ali ainda muito tímido. Então, a gente entendendo que, por exemplo, a própria política de juventude, ela entra num paradoxo de concepção etária. Um paradoxo de concepção etária. Nós, jovens e ex-jovens, estávamos ali disputando o lugar de juventude enquanto cidadão. Não enquanto algo que ainda vai vir a ser, mas enquanto algo que é agora, que quer emprego qualificado agora, que quer participação política agora, quer decidir os rumos agora, não que vai ser preparado para um algo, né? É uma juventude que quer viver, que tem urgências, e essas urgências elas atravessam múltiplas dimensões da vida, e que eu acho que nesse sentido o Estatuto inova, assim, trazendo já para o que eu acho que o Estatuto aponta e que eu acho que o GIF e todas as iniciativas aí da iniciativa privada, da sociedade civil de modo geral, deve se apropriar, porque assim, diante de uma violência estrutural, eu acho que nenhum setor, organização, grupo, aglomeração sozinho consegue resolver o problema estrutural da maioria da juventude brasileira, ter um déficit educacional, viver em situações de insalubridade, muitas vezes viver sem saneamento, viver sem acesso a direitos básicos. Como é que a gente resolve, sem conseguir resolver um problema de longo prazo com ações a curto prazo? Eu acredito que, inclusive, dentro do Estatuto, a questão do acesso à comunicação, do direito à comunicação, inclusive é o primeiro dispositivo legal que vai falar de direito à comunicação, eu acho que pode ser uma via interessante, puxando sardinha para o meu campo.
Eu lido com população em situação de extrema vulnerabilidade, jovens, inclusive, aqui em Salvador, que quando a gente bota uma câmera na mão, sabe? Bota uma música de Racionais para tocar e uma câmera, uma D45 na mão de um moleque desses, tem uma capacidade de oxigenação, né, daquele cidadão, que às vezes é muito mais forte do que um projeto na escola que vai durar o ano todo. Então, eu acho que realmente a dimensão do investimento em tecnologia, em acesso a bens culturais e acesso à comunicação, pode ser uma via aí de pular etapas enquanto a gente não resolve, né, toda a reparação histórica de 500 anos, já que a gente não vai ter 500 anos, né, Ricardo e Mariana, a gente não tem esse tempo para corrigir tudo. O que é que a gente consegue fazer em 5, em meses e tal? Eu acho que o caminho da cultura e da comunicação pode ser uma boa potência. Obrigada,